Se você acredita que conhece completamente a sua própria mente, talvez esteja enganado. Durante décadas, psicólogos ao redor do mundo realizaram experimentos para entender como o comportamento humano realmente funciona. Alguns desses testes tinham objetivos simples. Outros buscavam responder perguntas profundas sobre decisões, memória e influência social. Mas alguns resultados foram muito mais perturbadores do que os próprios cientistas esperavam. Porque, em determinadas situações, pessoas comuns podem tomar decisões que jamais imaginaram tomar. Alguns desses experimentos foram tão controversos que hoje dificilmente seriam aprovados novamente. A verdade começa agora. Mas prepare-se, porque o 7º item vai mudar tudo. Hoje você vai conhecer 7 experimentos psicológicos reais que revelaram algo inquietante sobre a mente humana. E o último deles levanta uma pergunta que talvez você não queira responder. Número 1. O experimento da conformidade. Na década de 1950, o psicólogo Solomon Asch decidiu investigar algo aparentemente simples. Até que ponto uma pessoa manteria sua própria opinião? Quando todo o grupo ao redor dela dizia o contrário? O experimento era simples. Participantes eram colocados em uma sala com outras pessoas e precisavam comparar o tamanho de linhas desenhadas em cartões. A resposta correta era extremamente óbvia. Mas havia um detalhe importante. Todos os outros participantes eram atores e davam respostas erradas de propósito. No início, os voluntários respondiam corretamente. Mas conforme o grupo insistia na resposta errada, algo curioso começou a acontecer. Muitos participantes começaram a concordar com o erro coletivo, mesmo sabendo que a resposta estava claramente errada. A pressão social pode ser mais poderosa do que imaginamos, mas esse experimento revelou apenas o primeiro nível de influência sobre a mente humana. Número 2. O experimento das memórias falsas. Nossa memória parece confiável. Afinal, ela guarda nossas experiências, nossas lembranças e nossa própria história. Mas pesquisas psicológicas revelaram algo surpreendente. A memória humana pode ser alterada com mais facilidade do que imaginamos. Em alguns experimentos, psicólogos contaram histórias fictícias sobre a infância dos participantes, eventos que nunca aconteceram. Com o tempo, algumas pessoas começaram a acreditar que aquelas histórias eram reais. Elas passaram a descrever detalhes, sensações e até emoções ligadas a acontecimentos que nunca existiram. Isso mostrou algo inquietante. A memória humana não é um registro perfeito do passado. Ela pode ser reconstruída e até modificada. Número 3. O julgamento instantâneo. Imagine olhar para o rosto de alguém pela primeira vez, sem conhecer a pessoa, sem conversar, sem ouvir uma palavra. Mesmo assim, o cérebro já começa a formar opiniões. Estudos mostram que julgamentos sobre confiança, simpatia ou perigo podem surgir em menos de 1 segundo. O cérebro tenta interpretar expressões faciais e criar conclusões rápidas. Esse mecanismo ajudou nossos ancestrais a reagir rapidamente a possíveis ameaças. Mas no mundo moderno, isso pode gerar erros. Muitas decisões sociais ainda são influenciadas por essas impressões instantâneas. E muitas vezes, elas não são precisas. Número 4. O experimento do isolamento. O ser humano é uma espécie profundamente social. Nossa mente evoluiu em ambientes de cooperação e convivência. Por isso, alguns pesquisadores decidiram investigar o que acontece quando essa interação desaparece. Em experimentos de isolamento social, voluntários permaneceram longos períodos sem contato humano, sem conversas, sem interação direta. Depois de algum tempo, mudanças começaram a aparecer. Alguns participantes relataram dificuldade de concentração. Outros começaram a sentir ansiedade ou desorientação. Alguns até descreveram sensações estranhas,
como ouvir sons inexistentes. Esses estudos revelaram algo importante. A mente humana precisa de conexão social para manter equilíbrio psicológico. Número 5. O efeito da multidão. Existe um fenômeno curioso chamado efeito espectador. Ele descreve algo paradoxal sobre o comportamento humano. Quando uma pessoa presencia uma emergência sozinha, ela tem maior probabilidade de agir. Mas quando muitas pessoas estão presentes, a responsabilidade parece se diluir. Cada indivíduo assume que alguém tomará a iniciativa. E, como resultado, ninguém age. Esse fenômeno revelou como o comportamento coletivo pode influenciar decisões individuais. Mas os próximos experimentos mostraram algo ainda mais profundo. Número 6. A prisão simulada. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu um experimento na Universidade Stanford. Voluntários foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, guardas e prisioneiros. O ambiente simulava uma prisão. O estudo deveria durar 2 semanas, mas em poucos dias, algo inesperado aconteceu. Os participantes começaram a assumir comportamentos extremos. Alguns guardas tornaram-se cada vez mais autoritários. Alguns prisioneiros apresentaram sinais de forte estresse emocional. A intensidade das reações surpreendeu até os pesquisadores. O experimento precisou ser interrompido antes do previsto. Ele mostrou que o ambiente pode influenciar profundamente o comportamento humano. Mas o último experimento, o 7º item, revelou algo ainda mais perturbador. Número 7. O experimento da obediência. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram decidiu investigar uma pergunta difícil. Até onde uma pessoa comum iria apenas para obedecer uma autoridade? Voluntários acreditavam estar participando de um estudo sobre aprendizado. Eles recebiam instruções para aplicar descargas elétricas simuladas em outro participante sempre que ele errasse uma resposta. Na realidade, o experimento não analisava o aprendizado. Ele analisava a obediência. Mesmo demonstrando desconforto, muitos participantes continuaram seguindo as instruções, apenas porque uma figura de autoridade dizia que deveriam continuar. Esse experimento revelou algo profundamente inquietante. Em determinadas circunstâncias, pessoas comuns podem agir de maneiras que jamais imaginaram. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se você estivesse naquele experimento, teria certeza de que faria diferente? O que me diz? Esses experimentos mostraram algo que muitos preferem não pensar. O comportamento humano nem sempre depende apenas de quem somos. O ambiente, a pressão social e a autoridade. Todos esses fatores podem influenciar decisões de maneiras surpreendentes. Talvez o experimento mais importante não esteja em um laboratório. Talvez ele aconteça todos os dias, nas escolhas que fazemos. Agora, eu quero saber sua opinião. Se você estivesse em um desses experimentos, acha que faria escolhas diferentes? Se inscreve no canal, porque aqui a verdade começa agora. E no próximo vídeo, o 7º item pode revelar algo ainda mais perturbador. O 7º item não é apenas o último, é a revelação.